participar desses encontros de RH das IFES e sempre mobilizamos uma parte da nossa equipe para estar presente, porque compreendemos que a importância desses encontros é bastante grande para o nosso trabalho na Secretaria de Recursos Humanos, né? Nós somos órgão central de recursos humanos, temos uma grande responsabilidade, que é de fazer a gestão de recursos humanos para toda a administração pública federal, que é bastante grande, bastante capilarizada, com realidades bastante distintas. Então, esse tipo de evento que nos permite estar diretamente se relacionando com as nossas pontas, para nós sempre são momentos de muito aprendizado, além de a gente ter a oportunidade de falar diretamente sobre o nosso trabalho, sobre os nossos desafios, a gente tem a oportunidade de ouvir também, o que é bastante importante para orientar os nossos trabalhos, né? Então, agradeço mais uma vez a coordenação do evento por esse convite, né? Peço desculpas também porque era para ter mandado a minha apresentação com antecedência, era para ter mandado um resumo da minha apresentação com antecedência, mas infelizmente a nossa rotina não nos permitiu isso, né? E eu vou fazer uma apresentação, eu vou resgatar um pouco do que o secretário de Recursos Humanos disse ontem para vocês, sobre as diretrizes de toda a nossa política de gestão de pessoas, né, que é baseada na democratização das relações de trabalho, na negociação coletiva. Vou falar um pouco de como que está o nosso diálogo esse ano, nesse início de governo. Vou falar sobre carreiras de modo geral e vou entrar mais para o final da apresentação na temática de avaliação de desempenho. Então, queria só dizer mais uma vez que realmente oportunidades como essas é bastante significativo, né? Não é fácil para nós, todos temos que nos deslocar das nossas agendas, das nossas rotinas nos nossos órgãos, né? Mas é um esforço que vale muito a pena, né? Para nós é muito importante. Então, eu começo aqui falando um pouco sobre essa questão da democratização das relações de trabalho, que o secretário deve ter falado para vocês um pouco sobre isso ontem, que é um princípio da nossa política de gestão de pessoas. Né? A gente acredita que as relações de trabalho, elas têm que ser democráticas e a gente tem que cada vez mais fazer um esforço para aprimorar os nossos instrumentos de diálogo nas relações de trabalho. Então, teve um marco importante nesse sentido, que foi a instalação da Mesa de Negociação, Mesa Nacional de Negociação Permanente. Então, no início do governo Lula, em 16 de junho de 2003, foi assinado um protocolo por 6 ministros de estados, com a presença da Central Única dos Trabalhadores e 11 entidades sindicais, em que ficou firmado, então, um compromisso de fazer uma política de gestão de pessoas baseada na negociação, no diálogo, né? E um dos principais compromissos ou objetivos dessa Mesa Nacional de Negociação foi trabalhar para a institucionalização da negociação coletiva no setor público. Porque a nossa Constituição Federal, ela assegura aos servidores públicos o direito de greve e assegura o direito de organização sindical e a liberdade sindical, e nada dispôs expressamente sobre a negociação coletiva. E durante um tempo, inclusive, se suscitou debates se a negociação coletiva ela seria ou não permitida à administração pública, uma vez que não há a mesma liberdade de dispor sobre os direitos que há na iniciativa privada. Mas esse entendimento foi superado, né? A negociação coletiva começou a ser praticada, ainda que não haja um corpo de leis e regramentos específicos sobre a matéria. E respeitando a negociação coletiva, ela convive com todos os princípios da administração pública, né?
Então, muitas coisas que a gente faz dependem da implementação de uma lei, né? Então a negociação respeita isso, e o compromisso que a gente estabelece é um compromisso político de que todas essas questões serão então tratadas na legislação. Então a gente teve um trabalho, né, na mesa de negociação para institucionalizar a negociação coletiva. Os principais resultados desse trabalho foi o envio da Convenção 151 da OIT ao Congresso Nacional, por essa mensagem presidencial 58. Essa é a Convenção 151, é justamente a convenção que fala, que assegura o direito de negociação coletiva aos trabalhadores do setor público. E essa convenção, então, ela tramitou no Congresso Nacional, e no ano passado, mais precisamente no dia 7 de abril, o decreto legislativo aprovou, então, a Convenção 51. Hoje ela está internalizada no nosso direito brasileiro. Falta ainda para perfazer a tramitação da Convenção 51 um último ato, que é um decreto presidencial que já foi encaminhado para assinatura da presidenta, e deve sair muito brevemente esse decreto, que é o último ato que perfaz, então, todo o trâmite necessário para que essa convenção efetivamente seja incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. E a partir dessa incorporação,